Ontem a gente falou aqui no TJ Aparecida sobre o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave durante o inverno. E agora vamos saber quais são os exames que são feitos para detectar o vírus influenza e também a importância da lavagem nasal. Sim. Quem traz esses detalhes para a gente é o repórter Leandro Oliveira. Leandro, boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez ao TJ, tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Boa tarde para você, também para a Rafaela, para todos que nos acompanham no TJ Aparecida de hoje, concluindo a semana falando sobre saúde, em especial também saúde infantil. Muitos pais estão preocupados aí com relação ao aumento de casos de influenza, de síndrome respiratória aguda grave também, entre adultos e também adolescentes e crianças. De acordo com o Ministério da Saúde, são mais de 86 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. E também há uma grande preocupação em relação ao vírus sincicial respiratório. Ele que lidera os casos de infecção respiratórias e também responde pela maior parcela do número de óbitos em relação aos vírus, em especial nessa época do ano, onde há a baixa de temperaturas. E também é responsável por 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia. Ou seja, o assunto de hoje é bem sério e chama a atenção de pais e também pessoas de maneira geral. Quem fala com a gente é o Ricardo Marstelli, doutor Ricardo Marstelli, que é médico pediatra. Nos explica então, primeiramente, doutor, a diferença entre a influenza A e B e também o vírus sincicial. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. É super importante a gente trazer esse tema, né, e conseguir diferenciar clinicamente o quadro tanto do influenza A, o influenza B e o vírus sincicial respiratório, né? Lembrando que são doenças virais que se comportam inicialmente com uma febre aguda e os sintomas respiratórios são tosse, coriza, secreção, muco, lacrimejamento. Mas particularmente o que diferencia essas doenças é que o influenza A ele gera muito mais sintoma respiratório da via aérea inferior. Então essa criança ou esse adulto, né, além desses sintomas clássicos, febre, coriza, tosse, desconforto, vai ter um sintoma respiratório de uma tosse mais intensa, um pouco mais de falta de ar, né? Já o influenza B é onde a gente tem um quadro muscular muito mais intenso. Então é comum eu ter uma febre associada a esses sintomas, coriza, espirro, que a gente comentou, e um quadro de dor muscular. Então essa mialgia que a gente chama é um quadro que chama bastante atenção, né? Já o sincicial respiratório, a gente vai ter esses mesmos sintomas, mas uma característica principal é que ele vai pegar crianças mais jovens. Então são crianças até 2 anos de idade. Então o quadro clássico do sincicial respiratório, a criança vai ter, em princípio, um aspecto de um resfriado, e no decorrer de 2, 3 dias ela começa a ficar cansadinha, sabe? Você vê que ela está com uma respiração mais acelerada e, no entanto, a febre nem sempre se mantém presente. Você vê que é uma criança que está num relativo bom estado geral, mas ela tem uma respiração mais acelerada. Isso chama a atenção dessa mãe e muitas vezes faz com que ela leve ao hospital, né? A detecção desses e também de outros vírus e síndromes respiratórias através de testagens feitas, que podem ser feitas também em farmácias, hospitais, como que é feito? Olha, isso é um ótimo ponto, né? A chegada do que a gente chama de painel viral já é uma realidade, com custo inclusive reduzido, né? Então é possível coletar o material da narina do paciente, como se fosse um teste desse do Covid, que ficou muito famoso, né? E você pesquisa ali tanto o influenza A, como o influenza B, como o sincicial respiratório, e inclusive pesquisa o Covid no mesmo teste, sabe? A técnica chama RT-PCR, que é feito, e uma coisa importante é que esse exame pode ser feito entre 1 a 5 dias de sintoma. Então é bacana poder, de repente, procurar uma unidade de saúde ou mesmo uma farmácia e realizar o teste. Porque uma vez identificado, vamos lembrar, né, o sincicial respiratório não tem tratamento, mas o influenza existe tratamento específico que pode ser tomado. Doutor, em relação à lavagem nasal e higienização que é feita muitas vezes com soro fisiológico, também recomendado por farmácias, ela é de fato uma maneira segura da prevenção desses tipos de vírus? É mais uma lenda popular? Como que o senhor vê esse instrumento?
entre as inúmeras medidas que são importantes, né? Lavar as mãos, o álcool gel na mão, o uso da máscara, né? Aquela medida clássica quando você vai tossir ou espirrar, né? De não expor a secreção ao ambiente aberto. Justamente a questão da lavagem nasal é uma medida de realmente retirar, né? Vamos lembrar, o nosso nariz é um filtro. E nesse filtro ficam fuligens, poeiras, sujidades, muco, secreção. E quanto mais essas substâncias estão presentes no nariz, mais funcionam como meio de cultura para a chegada e realmente a manutenção dessa população de vírus, né? Objetivamente, a lavagem não vai tirar o vírus, mas ela vai tirar a secreção que seria, aspas, né, o alimento desse vírus, né? Então é importante tomar essa medida. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado se realmente o nariz estiver muito entupido e a gente fazer muita pressão nesse movimento. Isso não é legal. O legal é que essa lavagem seja feita com volume alto, mas uma pressão reduzida, né? Uma medida simples, né? Projetar um pouco a cabeça para frente, virar vagarosamente o rosto de lado, abrir a boca, e aí você coloca o soro por uma narina e o soro vai escorrer suavemente pela outra narina. Isso pode ser feito diariamente, e se eu estou doente eu posso fazer isso umas 2, 3 vezes ao dia, né? Eventualmente até mais vezes, mas só cuidado para não fazer com muita pressão. E muitas vezes a criança pequena também nos preocupa, porque é uma criança que ainda não domina essa questão da respiração muito efetiva. Então, eventualmente, né, você pode aumentar muito a pressão, a criança vai reclamar de dor de ouvido. Isso não é bacana, né? Tá certo, obrigado ao senhor pelas suas orientações. Um recadinho final também, nessa época de frio, muitas pessoas que sofrem com sinusite precisam redobrar atenção também com relação à higienização nasal, todos os dias, como disse o doutor, seguindo essas orientações para que você não tenha futuramente um quadro mais grave de sinusite, além também das demais síndromes respiratórias. Volto com vocês no estúdio.